Era uma noite chuvosa de sexta-feira quando Emily decidiu ir ao cinema assistir a um filme de terror que estava em cartaz. Ela adorava a sensação de adrenalina que corria por suas veias enquanto as luzes se apagavam e a tela ganhava vida. O cinema, apesar de antigo, tinha um charme peculiar que atraía os amantes do gênero. O filme escolhido era um clássico do terror, conhecido por deixar até os mais destemidos em estado de pavor. Emily, corajosa e curiosa, comprou seu ingresso e entrou na sala escura. Os trailers começaram a rodar, mergulhando-a em uma atmosfera sombria. A história do filme era sobre uma entidade sobrenatural que assombrava um cinema abandonado, alimentando-se do medo daqueles que ousavam entrar. À medida que a trama se desenrolava, Emily sentia seu coração acelerar, e a sensação de estar sendo observada a envolvia. Ao chegar à cena mais assustadora do filme, uma sombra misteriosa parecia se destacar na sala escura. Emily piscou os olhos, acreditando ser apenas sua imaginação, mas a sombra persistia, movendo-se silenciosamente nas fileiras de assentos vazios. Uma onda de calafrios percorreu sua espinha quando a sombra se materializou, revelando um vulto humanoide. O rosto era indistinto, mas os olhos brilhavam com uma luz perturbadora. Emily tentou se convencer de que era parte do espetáculo, um truque elaborado para intensificar o medo. No entanto, a sombra não era parte da película, ela estava na sala. Emily, paralisada pelo medo, assistia horrorizada enquanto a figura se aproximava lentamente. A atmosfera ao seu redor parecia mais densa, e a trilha sonora do filme ecoava de maneira distorcida. A figura finalmente parou diante de Emily, e uma voz sussurrante ecoou em sua mente, prometendo pesadelos eternos. Tentando manter a compostura, ela correu em direção à saída, mas as portas pareciam ter se transformado em uma barreira intransponível. A cada passo, a sombra se aproximava, e o pânico consumia Emily. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto as luzes do cinema piscavam intermitentemente. A sala, antes cheia de pessoas, agora estava deserta, e o ar estava impregnado com um odor fétido. Emily, em um último esforço desesperado, gritou por socorro, mas sua voz ecoou vazia na escuridão. A sombra envolveu-a completamente, transformando o desespero em um silêncio sepulcral. Na manhã seguinte, os funcionários do cinema encontraram a sala vazia. O filme ainda rodava na tela, mas Emily havia desaparecido sem deixar rastro. A história assustadora do cinema abandonado tornou-se uma lenda urbana, e aqueles que ousavam entrar na sala escura juravam ouvir os sussurros da sombra, alimentando-se do medo de suas vítimas para sempre. Meses se passaram desde o desaparecimento inexplicável de Emily no cinema abandonado. A notícia correu pela cidade, alimentando ainda mais o mistério em torno da sala escura. As autoridades encerraram a investigação, atribuindo o desaparecimento a circunstâncias desconhecidas, mas os moradores locais não esqueceram o que aconteceu. Um grupo de jovens destemidos, atraído pela curiosidade e desafio, decidiu explorar o cinema abandonado. Entre eles estava Marcos, um jovem corajoso, movido pela ideia de desvendar os segredos sombrios da sala escura. Ao adentrar o cinema, a sensação de opressão e desolação era palpável. As poltronas que uma vez estiveram cheias de espectadores estavam agora cobertas de poeira, testemunhas silenciosas do passado sombrio do lugar. O grupo escolheu a mesma sala onde Emily desaparecera. À medida que o filme começava, a atmosfera tornava-se densa, e uma presença inquietante pairava no ar. Marcos tentava manter a compostura, mas seus instintos alertavam-no de que algo terrível estava prestes a acontecer. A sala escura parecia pulsar com energia sinistra. Quando a sombra apareceu novamente, os corajosos exploradores sentiram um arrepio na espinha. A figura humanoide movia-se de maneira mais rápida, como se tivesse adquirido uma sede insaciável por mais medo. Os olhos brilhavam intensamente, fixando-se em Marcos. Decidido a enfrentar o desconhecido, Marcos desafiou a sombra, exigindo respostas sobre o destino de Emily. A figura, em resposta, sussurrou em sua mente, revelando a existência de uma maldição que persistia na sala escura. A sombra era uma manifestação dos medos e traumas de todos aqueles que foram consumidos por ela ao longo dos anos. A sala escura era agora um portal entre o mundo dos vivos e o reino sombrio, e Emily tornará-se uma parte desse pesadelo interminável. O grupo,
Aterrorizado, tentou fugir, mas as portas trancaram-se automaticamente, aprisionando-os na teia da maldição. A sombra, alimentada pela crescente angústia do grupo, tornou-se mais poderosa. Marcas estranhas apareceram em seus corpos, marcando-os como prisioneiros do cinema amaldiçoado. As luzes piscavam freneticamente, e vozes ecoavam na sala, repetindo os últimos momentos de Emily. O grupo agora enfrentava o mesmo destino aterrador que assolou a jovem desaparecida. A sala escura, impregnada de medo e sofrimento, tornou-se um palco para a maldição persistente, deixando os destemidos exploradores à mercê da sombra, que continuaria a assombrar o cinema abandonado pelos tempos que viriam. Ao longo dos anos, a história do cinema abandonado tornou-se uma lenda local, transmitida de geração em geração como um conto de terror. A sala escura permaneceu intocada, evitada por todos que ouviram falar da maldição persistente que assolava aquele lugar. No entanto, as autoridades, cansadas dos boatos que cercavam o cinema, decidiram investigar a verdade por trás da lenda. Uma equipe de especialistas em paranormalidade foi enviada para explorar a sala escura e desvendar os mistérios que a envolviam. Ao entrar na sala, os especialistas sentiram uma atmosfera densa, mas nada de extraordinário aconteceu. As luzes piscaram, e um leve murmúrio ecoou pelo local, mas nada comparado ao terror descrito nas histórias urbanas. A sombra não apareceu, as marcas estranhas nas paredes e corpos não se manifestaram. A sala escura, embora desgastada pelo tempo, não revelou nenhum sinal da maldição persistente que a lenda contava. Os especialistas concluíram que as histórias eram, provavelmente, fruto da imaginação coletiva da comunidade, ampliadas pelos anos. A lenda do cinema abandonado tornou-se apenas uma narrativa assustadora, uma mistura de realidade e ficção que capturou a imaginação da cidade. Com o tempo, o cinema foi demolido para dar lugar a novos empreendimentos, dissipando os rumores sombrios que o cercavam. No entanto, a lenda persistiu como uma lembrança arrepiante de como as histórias podem ganhar vida própria, ecoando em cada suspiro de vento e em cada riso nervoso das crianças locais quando o assunto do cinema abandonado surge. E assim, a lenda continuou, perpetuando-se nas sombras da memória da cidade como um conto de terror que se recusava a ser totalmente esquecido.